Alô, você da TV Parlamento, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias e as informações mais importantes no acompanhamento da bancada federal e também dos senadores dos 9 estados nordestinos aqui no Congresso Nacional. E a gente vai ter um programa repleto de informações e de notícias do seu interesse a partir de agora aqui na TV Parlamento Nordeste. E nós vamos conversar, a partir de agora vamos abrir o link para conversar com o deputado federal pelo PR do Ceará, Cabo Sabino. Ele que está aí à frente da comissão que vai discutir e debater o projeto que cria a Lei Orgânica da Segurança Pública no país, tem tido uma atuação marcante aqui no Congresso Nacional, claro, no tema segurança pública e em outras ações em favor do seu estado, do Ceará. Vamos conversar com o deputado agora, inclusive, inicialmente, sobre o projeto aprovado pela Câmara, que aí coloca com mais rigidez a lei em cima dos chamados receptadores. Como é que você ouviu essa decisão? Qual é a sua opinião a respeito, deputado? Olha, nós vemos com muita alegria, principalmente porque acabamos de aprovar, por unanimidade aqui no plenário da Câmara, o aumento de pena que pode ir de 4 a 6 anos para quem comete o crime de receptação. Neste país, a grande maioria dos roubos, dos furtos, já existe uma pessoa esperando para comprar o objeto desse furto, desse roubo, muitas das vezes até do próprio latrocínio. Então, sem sombra de dúvida, esse projeto vai inibir a ação desses bandidos, principalmente de quem compra o objeto do furto. Hoje temos trabalhado fortemente nessa casa para aumentar as penas para quem comete o ato delituoso, da mesma forma para quem se beneficia do fruto desse roubo, desse ato delituoso. Deputado, outro tema importante que o senhor tem debatido aqui é a questão da carga horária dos policiais militares e bombeiros em todo o país. Olha, nós temos uma luta antiga, como representante classista que fui e que sou, nós passamos mais de 10 anos no estado do Ceará lutando para que os profissionais da segurança pública pudessem ter uma carga horária justa. Ao longo desse tempo, apenas 4 estados conseguiu adquirir por lei, regulamentados por lei, uma carga horária definida. Infelizmente, o que nós temos estados são culturas de escala onde a maioria dos profissionais trabalham excessivamente, não recebem hora extra, não recebem adicional noturno, não recebem nada mais do que aquele período. No estado do Ceará, ainda hoje nós temos situações de homens e mulheres trabalhando 96 horas semanais sem ganhar nada mais por isso. Então, nós estamos trabalhando, essa audiência pública vai ser exatamente para discutir junto aos comandantes, junto aos secretários de segurança pública dos estados, como resolver esse problema e resguardar esse direito a esses profissionais, que ainda é uma das poucas categorias, se não a única categoria neste país, que trabalha e não tem sua jornada regulamentada por uma lei específica. Deputado, depois da Câmara, agora no Senado, aprovado pena mais rígida para quem induzir menor à prática de crime. Olha, a população ganhou. Na realidade, o grande ganho foi com a população que teve agora o aumento dessa pena, principalmente para aquele que agencia o menor. Porque se fala muito a redução da maioridade penal, mas o que ocorria era que os menores eram agenciados por um maior, que cometia o crime, colocava para que o menor assumisse essa culpa, porque para ele não sobraria nada. O menor passaria um pouco período internado, também não era responsabilizado por este ato delituoso e o agenciador se saía beneficiado com isso. Agora não, agora essas pessoas que se utilizam de menores para a prática de crimes, fomentando no menor o desejo de cometer o ato delituoso, vai pagar agora também por esses seus crimes que induzem os menores a essa prática que é tão ruim para o nosso país e que tem sido um grande câncer no combate à violência e o crime no nosso país. Deputado, tivemos mudança em relação aos antigos territórios que identifica a realidade financeira dos policiais com os policiais de Brasília. Isso poderia ser um passo no que se imagina que seria a PEC 300? É uma questão de isenção, de justiça. Imagina só num estado como Roraima, o policial militar, estão os dois juntos, os dois, imagino que são sargentos, e aí tem 20 anos de polícia os dois, um por ser do estado hoje está ganhando mais do que o outro, ou seja, no mesmo estado, no mesmo quartel, fazendo o mesmo serviço, nós temos 2 policiais com salários diferentes. E o que mais ainda era revoltante é porque aquele que deveria
pelo menos está igual que era do Estado, ainda ganhava mais do que aquilo que era da União. Sem falar que a União, os seus funcionários, não existe um salário para quem está em Brasília, para quem está no Ceará, para quem está no Rio Grande do Sul. O salário dos profissionais, dos funcionários da União é um só em todo o país. Então, por que esses profissionais que eram do território, antigos territórios, que não têm culpa porque já eram funcionário da União, hoje o que nós fizemos nessa casa foi trazer esse direito de isonomia, corrigir essa distorção, principalmente salarial nesse sentido, e dar a esses homens e mulheres um direito que lhe estava ali faltando, mas que agora está sendo resguardada pelo Congresso Nacional. Deputado, fora da segurança pública, terceirização. Foi tirado os setores públicos do projeto. Como é que o senhor viu exatamente essa retirada? Olha, nós votamos contra a terceirização desde o início. Votei ontem pela retirada, inclusive, do tema da pauta. E foi uma grande vitória, principalmente do funcionário público. A terceirização no serviço público é causar de ferir de morte, principalmente os jovens que fazem um concurso, que muitas das vezes ficam ali como remanescentes, ficam aguardando a segunda chamada, ficam no cadastro de reserva, se preparam, pagam um cursinho, estudam dia e noite e por ficar no cadastro de reserva, ficam aguardando muitas das vezes ser chamado. Imagina só que se fosse aprovada a terceirização no serviço público, esses jovens sequer agora fariam esses concursos, porque no lugar deles seria chamado uma empresa terceirizada de alguém que não estudou, de alguém que não se preparou e preencheria essas vagas. Então a terceirização do serviço público ela é um câncer, sem falar que cairia a qualidade do serviço público, que hoje a população já reclama que não é de tanta qualidade assim. Imagine se nós terceirizássemos. Aí, portanto, o deputado Cabo Sabino conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Aliás, é sobre esse tema, a retirada dos setores públicos e da economia mista, que a gente traz reportagem agora com a Fernanda Martinelli aqui na TV Parlamento Nordeste. Um dos mais debatidos projetos nos últimos dias nas comissões e plenário da Câmara Federal é o projeto de terceirização. O deputado veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, falou a respeito. Eu tenho uma posição muito clara, expus isso desde o primeiro momento que o tema foi pautado. Primeiro, eu penso que o tema ele foi pautado de maneira precipitada, pela sua complexidade, por todos os pontos discutidos e nele apresentados, nós deveríamos levar algumas outras sessões para que não passássemos, por exemplo, com aquilo que nós estamos a observar, revendo alguns destes pontos e desses artigos. Eu sou contra, Napoleão, há um ponto essencial do projeto, que é a terceirização generalizada. Eu penso que nós vivemos um país que cobra uma modernização nas relações de trabalho, sim. Penso e estou convicto da necessidade de uma reforma trabalhista, sim. Penso que o governo federal impõe cargas tributárias sobre as relações trabalhistas, principalmente pesando sobre as empresas, sim. Na verdade, tudo isso é de consenso, mas isso não pode justificar alguns, ao meu ver, prejuízos que possam ser impostos aos trabalhadores. E quais seriam esses prejuízos? Eu vejo a necessidade de você fazer reformas, mas não generalizar a todas e quaisquer atividades a possibilidade de terceirizar. Hoje nós temos a atividade meio. Quando a proposta relatada pelo deputado Arthur Maia diz que atividades meio e atividades fim poderão ser suscetíveis à terceirização, eu receio. Meu posicionamento, portanto, é limitar a terceirização às atividades meio, regulamentando outros pontos que este projeto, no seu texto base, acolheu. Foi essa a minha postura, desde o primeiro momento em que nós nos recusamos a votar a urgência e que depois votamos, a partir desta semana, as modificações por meio de emendas de destaque. Quem conversou também com a nossa reportagem foi o deputado Adail Carneiro, do PHS do Ceará. Primeiro eu quero dizer que eu estava a favor da votação desse projeto de lei, porque nós temos aqui no Brasil mais de 12 milhões de terceirizados que precisam ser regulados. Portanto, a minha preocupação é exatamente com aquele funcionário
de entidades públicas, de órgãos públicos, de economia mista, que inclusive nós sabemos que esse aí jamais deve ser terceirizado, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Ou seja, sou contra a terceirização desse tipo de servidor, de empresa de economia mista e no setor público. Muito importante, né, esse tema que tenha ficado de fora da terceirização, a questão das empresas públicas e também de economia mista, como Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Vamos conversar a partir de agora com o deputado Wilson Filho, vice-líder do PTB na Câmara Federal. Ele é do PTB da Paraíba e conversa conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Inicialmente, vamos colocá-lo na tela, isso. Deputado, a sua audiência com o ministro Kassab, como é que foi a pauta? Na verdade, a reunião é mais uma do leque de audiências que a bancada federal paraibana marcou através de nossa sugestão. E estamos indo em todos os ministérios da esplanada para tratar sobre as necessidades da Paraíba. E hoje foi a vez do Ministério das Cidades. O ministro Kassab foi questionado sobre obras de mobilidade urbana, já que a nossa capital, as nossas duas maiores cidades do estado estão precisando com urgência, porque o pessoense e o campinense estão sofrendo muito com o trânsito. É claro que a capital isso é mais sentido, é mais transparente, é mais visível. Então, obras de mobilidade urbana é o que vão fazer com que João Pessoa possa se preparar, por exemplo, para 1 milhão de habitantes. Então, são obras importantes, o Ministério das Cidades é um ministério importante. E, por exemplo, uma das coisas que foi falada é a terceira faixa da BR que liga Cabedelo para a Baía Santa Rita. E várias obras, vários viadutos. Então, o ministro Kassab, preocupado com a situação de João Pessoa e do estado, querendo ajudar, já marcou. Como próxima semana é uma semana de feriado, marcou para outra semana um almoço com toda a bancada, marcada conosco, e eu tenho certeza que nessa reunião nós teremos novidades. Como vice-líder do partido, o senhor teve papel importante na reunião dos governadores do Nordeste, deputado. Na verdade, a reunião com a bancada do Nordeste foi muito importante, porque primeiro foi a primeira vez que aconteceu ela. Eu sou deputado há 5 anos e eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma reunião da bancada do Nordeste com os 9 governadores do Nordeste. A presença maciça dos deputados, senadores e governadores deu a importância e o tom da reunião. Foi uma reunião que mostrou a força do Nordeste, a união do Nordeste e falou sobre temas vinculados totalmente ao crescimento do Nordeste. E eu fiquei muito satisfeito que, entre tantos temas, o nosso projeto da Zona Franca do Semiárido Nordestino tenha sido assunto de vários discursos, entre eles do próprio presidente do Banco do Nordeste. Então eu pude, no momento oportuno, defender no meu discurso esse projeto que é a redenção da Paraíba, radicalmente a mudança da economia do estado, é olhar para o futuro do estado, para o futuro da Paraíba, para o futuro dos paraibanos. Eu sou jovem, tenho 25 anos de idade e quero sonhar numa Paraíba cada vez melhor, cada vez maior, sempre tendo oportunidade, principalmente de emprego para todo mundo. Então é isso que me fez apresentar o projeto. Lá atrás o projeto foi pensado por Wilson Santiago, eu tive a honra de apresentar. No momento que eu sou o coordenador da bancada, para mim é uma alegria muito grande poder ter um projeto como o nosso, defendido por tantas pessoas, não só da Paraíba, mas do Nordeste inteiro, como sendo a única saída que a Paraíba e o Nordeste têm para de verdade crescer junto com todo o Brasil. Então foi muito importante. E a fusão Democratas e PTB? Boa parte dos deputados do seu partido não querem essa fusão, deputado. Não, na verdade, a fusão do PTB com Democratas é uma coisa pensada pelas executivas do partido. E claro, como qualquer ação, como qualquer acontecimento, tem defensores e tem pessoas que não estão ainda adaptadas a essa realidade. É o caso da maioria dos deputados do PTB. Eles acham que não é o melhor momento de fazer uma fusão. O PTB é governo, o Democratas é oposição, mas a fusão está 80% feita, avançou 80%. Então nós só temos que alinhar umas questões, principalmente a questão nacional, de que se o novo partido vai ser oposição à situação. Se nós definirmos isso, com certeza nós teremos a fusão acontecendo.
Como coordenador da bancada da Paraíba, quais são os próximos passos a partir de agora, deputado? Semana que vem nós teremos uma audiência com o Ministério da Integração Nacional, marcada para quarta-feira. Nós teremos uma audiência com o presidente da CONAB, nós teremos uma audiência com o presidente do Banco do Nordeste. Tudo isso semana que vem. Na outra semana nós já temos audiência com o Ministério das Cidades novamente, com o Ministério dos Transportes novamente, sempre buscando respostas àqueles questionamentos que a bancada fez. Nós teremos provavelmente uma reunião sobre um assunto que é a questão da Zona Franca em Cajazeiras, sexta-feira que vem, uma audiência pública em Cajazeiras sobre a Zona Franca do Semiárido, e a bancada com certeza estará convidada. Então são muitas ações que nós estamos realizando, e não apenas o deputado Wilson Filho, a coordenação da bancada é a bancada inteira. Então os 12 deputados e os 3 senadores cada vez provando que estão unidos, sempre pensando na Paraíba como um todo. Tá aí, portanto, o deputado Wilson Filho, PTB da Paraíba, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E com ele a gente chega ao final desta edição. A você, o meu muito obrigado, um abraço, fique sempre conosco. Não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.